Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos à Tria. Eu sou Josi Toigo, estou aqui com o Luan Toigo e com uma pessoa muito querida e inspiradora para todos nós, que é a Janete Rossi. Eu estava falando da Janete essa semana e disse, olha, não tem ninguém na psicologia que eu acho que não passou por ela de alguma forma, em algum momento, conhecida e amada por todos nós. E a gente vai falar sobre um tema, nossa, muito interessante, muito reflexivo, que é sobre os ciclos da vida. Todas essas etapas que a gente vai passando entre nascimento e morte. Quais são os conflitos, o que acontece, o que muda, a influência de um sobre o outro e também a interferência dos nossos antepassados, os ciclos de vidas deles, se teve interferência e se tem interferência no nosso próprio ciclo de vida. Então, boa tarde, Janete, seja bem-vinda. Obrigada, Josi, obrigada, Luan, pelo convite. Sempre bom estar aqui falando sobre temas extremamente interessantes e instigantes, né? E que permeiam, inclusive, toda a nossa caminhada como pessoa, né, interagindo no todo, né? E esse tema, eu acho que é um tema sempre muito atual, um tema que merece e precisa ser refletido de várias formas diferentes. E a gente tem, assim, vários autores, abordagens, e eu vou embasar hoje essa nossa conversa basado bastante na terapia sistêmica, né? Que é uma terapia dos sistemas, interessantíssima, que premia muito essas questões de enneagrama, de terapia de família, terapia de casal. Eu acho que vai ser um bate-papo bem interessante, porque a gente não pode alterar o fato, né, de que as coisas estão todas ligadas numa complexidade de uma teia de familiar ao longo de todas as gerações. E é sobre essas questões que acho que a gente pode começar a conversar um pouquinho, falar sobre isso, né? Maravilha. Ok? Às vezes a gente se olha e olha para a nossa vida de uma forma como se fosse um único elemento, né? E a gente nem sequer tem consciência da interferência que a gente pode ter dos nossos antepassados sobre nós, dos nossos pais, essas crenças todas. E o quanto é importante a gente tomar consciência sobre isso para poder intervir de alguma forma nesse processo todo e sair de um condicionamento padrão de repetição deles, né, Janete? Perfeito. É interessante a gente pensar de uma forma de que o processo familiar não é linear. O processo familiar é circular. Porém, a dimensão linear a dimensão do tempo é linear. Então, é como se nós tivéssemos uma ambivalência, uma antítese, alguma coisa interessante a respeito disso, de que nós temos uma relação de estrutura familiar circular e nós temos uma relação de tempo linear. Então, o que isso quer dizer? Que enquanto uma geração está numa fase avançada, então nós temos ali a geração dos avós, por exemplo, tentando entender o que acontece dentro de uma velhice e de como é que se dá essa questão da velhice, nós temos uma geração lutando pela sensação do ninho vazio. Então, nós temos uma geração de idosos de 70, 80 anos, entendendo como é estar numa idade mais avançada, com as suas limitações físicas, cognitivas, né? Despertando para novas conjunturas de como se lidar com essa idade mais avançada. E ao mesmo tempo que esses idosos estão entrando nessa fase avançada, tu tem essa geração lutando por uma questão de ninho vazio. Então, tu tem ali os pais, né? Os filhos dessa geração de 50, 60 anos, entendendo como é lidar com meus filhos saindo de casa. Como é que lidar participando de casamentos, de novas questões. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, o ninho vazio, a gente tem o adulto jovem estabelecendo olhares para a sua carreira profissional, olhares para o que eu vou fazer da minha vida, para onde é que eu vou, eu estou com 30 anos, eu caso, não caso. E, ao mesmo tempo, esse jovem de 30 e poucos anos, olhando para o seu filho recém-nascido, que está num outro momento, né? E tentando entender como é que é ser pai. Então, eu falei agora, em poucos minutos, de 4 gerações. Uhum. Só que essas gerações, elas acontecem com evidências claras, tudo ao mesmo tempo. Então, na realidade, eu posso estar vivendo uma fase adulta
E eu não posso, ao mesmo tempo que eu vivo a minha fase adulta e vivo as minhas coisas, sem olhar o que está acontecendo com os meus pais e com os meus filhos. E por que não com os meus netos? Esse adulto jovem que está estabelecendo novas concepções de carreira, faculdade, talvez às vezes trocando de faculdade, trocando de curso, ao mesmo tempo que ele está com as suas coisas, lutando pela sua geração e entendendo o que está acontecendo com ele, ele tem as questões de olhar o que acontece com os pais de 50, 60 anos, ao mesmo tempo que existe uma interferência, às vezes, bastante grande dos avós sobre a formação intelectual e emocional desse neto, ao mesmo tempo que esse neto está pensando, bom, o que eu faço com os meus avós que estão numa fase complicada ou não, ou com meus pais que estão num outro processo. Então, assim, tudo isso, essa geração, acontece de uma forma ao mesmo tempo. Esses núcleos nucleares que a gente chama, que nós estamos falando agora de núcleos, por exemplo, os avós têm um núcleo nuclear, né? Nós temos a família de 50 anos ali, os pais. Nós temos, às vezes, um jovem de 30 anos que já está com a sua noiva, a sua esposa. E nós temos 3 núcleos aqui. Núcleos que fazem parte da mesma família ampliada. E sendo que cada um deles terão as suas próprias necessidades, as expectativas, medos, experiências específicas daquele ciclo, naquele espaço-tempo. Exato. Como é que a gente pode manter tipo uma boa convivência dentro de uma família onde, por exemplo, assim, tem uma avó que vive o mundo dela, que nem a partir do ciclo de vida que ela tá, né? Certo. Tem uma criança que vive no mundinho dela, por exemplo, o mundinho da rebeldia, o mundinho da rede social, e um adulto que tá 100% focado no trabalho, meio desinteressado com a criança e com a avó. Como é que faz para ter uma boa convivência entre a família, principalmente, mesmo com esses diferentes momentos da vida de cada um? Eu acho que isso que tu está trazendo é uma coisa interessantíssima, porque as pessoas não se dão conta, por exemplo, existe inclusive evidências científicas que trazem que tudo que acontece dentro desses núcleos, dentro dessa família ampliada, e tudo que já aconteceu com esses bisavós, com os tataravós, que fazem parte de toda essa família ampliada, interfere significativamente na vida pessoal e interpessoal de cada núcleo. Não tem como, por exemplo, eu estar vivendo a minha vida, as minhas coisas particulares, né? Então, digamos assim, que nem tu está numa faculdade, fazendo as tuas coisas, interagindo com a tua namorada, com os teus estudos, com as tuas coisas, sem que tudo que esteja acontecendo com as outras gerações, ou que já aconteceram com gerações passadas, não tenha uma certa interferência, inclusive nas escolhas que tu está fazendo, inclusive profissional. E, inclusive, interferência nas escolhas afetivas que tu está fazendo. Então, tem muitos estudos que mostram, né, quando a gente for ler os embasamentos sistêmicos de grandes autores, né, que a terapia sistêmica ela tem um apogeu assim no final da década de 70, né? Inclusive com sociólogos, antropólogos trabalhando dentro do processo de desenvolvimento da psicologia sistêmica. A gente tem muitos trabalhos disso, mostrando exatamente o quanto todas essas interferências fazem com que às vezes eu inclusive escolha certas profissões, certas carreiras e inclusive as escolhas dos parceiros dentro daquilo que muitas pessoas de gerações passadas já escolheram e já fizeram. Porque a gente tem essa transgeracionalidade passada de pai para filho, que é exatamente um conteúdo, às vezes, oculto, um conteúdo, às vezes, repleto de segredos, né? Um conteúdo que nos traz uma série de informações que, às vezes, a gente nem entende o porquê que eu estou fazendo certas escolhas. E quando eu paro para pensar e me reporto e consigo olhar para trás das gerações passadas, eu consigo entender, por exemplo, de que talvez eu me comporte de uma certa forma muito parecida com atitudes que a minha bisavó teve e que de alguma forma eu fiquei sabendo através das histórias que minha avó contava para minha mãe e minha mãe contou para mim. Não é só as fotos que me fazem lembrar que eu sou parecida com a minha bisavó, porque o tipo de olho, a cor de olho é exatamente igual. Existe muito mais do que isso. E isso pode ser passado através das informações que a gente vai tendo no decorrer da vida e pode também ser passado através de genética ou inconsciente coletivo? Perfeito. O inconsciente coletivo é um inconsciente do psicólogo teórico do Jung, do Carl Jung, né? Onde ele fala muito do inconsciente coletivo, né? Que essas coisas são passadas e, obviamente, se é inconsciente coletivo, está no inconsciente. Uhum.
E eu, às vezes, não tenho acesso a isso. Então, acessar esse material, inclusive explorar as histórias familiares, né? Do que as pessoas fizeram, que contexto elas viveram. Tem uma teórica americana que eu gosto muito, né? Que é mais ou menos a mãe do genetograma, que montou o genetograma pela primeira vez, a Monica McGoldrick. Ela fala muito sobre essas questões. Inclusive, ela vai mais fundo. Ela nos diz, inclusive, que todos os eventos mundiais, inclusive as guerras que nossos bisavós travaram na Europa, porque nós temos muita imigração italiana, alemã, né? O Brasil inteiro é todo ele multirracial. Todas essas questões interferem muito em quem nós somos hoje. Então, a natureza, o contato com a natureza, o contato com todos os governos déspotas, todas as guerras que existiram, os conflitos, né, interraciais, por poder, tudo isso faz parte da nossa história e nós deveríamos conectar sistemicamente com tudo isso, né, para conseguir entender exatamente quem nós fomos, quem nós somos e para onde é que nós estamos indo, né? Entender o que a família é como ela fala, né, num material da Monica McGoldrick, ela fala assim: entender família é se permitir se voltar para casa novamente, é se permitir entrar em contato com as minhas origens, quem eu sou, o que fizeram. A gente vai vendo assim que existe milhares de segredos, né, que envolvem as nossas famílias. Todas as famílias têm as suas dificuldades, têm os seus conflitos, por várias questões diferentes. Então, eu poder olhar para isso, poder ter a pretensão de poder voltar para minhas origens e olhar, me faz liberto, inclusive, da minha história. Esse conhecimento vai me libertar de coisas que eu, às vezes, não entendo. Tem alguma coisa a ver com as crenças que a gente tem no inconsciente? Toda essa bagagem que vem da família? Tem, porque nós somos um todo pluralista, né? Se tu for olhar, a gente pode fazer a pergunta ao contrário, né? Por que será que eu tenho essa crença? De onde é que vem essa ideia que eu tenho a respeito de A, B ou C? Por que eu penso dessa forma? E que eu nunca pensei em pensar dessa forma, né? De onde é que vem isso? E aí a gente vai, principalmente, a gente fala muito das dificuldades que as pessoas não pensam muito sobre isso, sobre, por exemplo, os preconceitos, né? De repente tu te pega preconceituando sobre algo, sobre alguém, sobre alguma coisa, e tu pensa assim: por que eu tenho preconceito sobre isso? Um preconceito talvez racial, um preconceito de religião, né? Se eu nem sequer conheço essa religião para poder criticar, para poder julgar, de onde é que vem esse preconceito? E a gente começa a olhar e a gente vai ver, assim, às vezes, que dentro das nossas origens tem preconceitos enraizados há tantas décadas, há tantos séculos, que de certa forma eu carrego. Não tem como não carregar isso. Que até mesmo parece que vira um valor o preconceito, né? Tipo, se tu não tem preconceito pela mesma coisa que teus avós, teus pais têm, tu tá fugindo da tua origem, tu não tá mais na família, né? Mas olha que coisa interessante. Quando eu era menorzinho, acho que eu tinha 5, 6 anos, olha como é que é, tipo, não que eu tenha me lembrado de alguém tendo preconceito sobre isso, mas eu rezava para não ser gay. Tipo, olha que absurdo, com 5 anos sem noção da vida, mas tinha isso como enraizado, mesmo que nunca tivessem me ensinado. Sim. E tu bota em prática, né? E de onde é que vem isso, né? E tu começa a pensar assim, então, mas a minha mãe nunca falou, nem o meu pai. Os meus avós, pelo que eu lembro, também não. Mas não significa que a tua geração de bisavós e tataravós não tenham exatamente muito... E a gente vê, assim, clinicamente, né, muitos casos, assim, interessantes em relação a essas questões das pessoas dizerem assim... eu me lembro agora um caso, obviamente, que consultório, tudo que se passa é altamente sigiloso, obviamente que não tem como fazer referência de quem eu posso estar me referindo, mas eu me lembro de um caso que eu atendi já faz uns 20 anos atrás, foi início do 2020, quase 2018, de uma pessoa que ela tinha muita dificuldade de achar uma parceria, né? Era uma pessoa que queria casar, que queria ter filhos, já era um homem de seus 40 anos
e ele não tinha noção do porquê que os casamentos não davam certo, os relacionamentos. Ele namorava, trocava de parceria, eram pessoas bacanas, e ele dizia, chegava em algum momento da minha vida que eu precisava me comprometer de uma maneira mais consolidada, noivar, me comprometer com o casamento. Eu já estava chegando aos 40 anos e eu não consigo, eu não sei o que está acontecendo comigo. A gente trabalhou muitas questões terapêuticas, né? Como a gente trabalha em psicoterapia. E eu me lembro que eu estava em 96, 97, acabando a minha formação baseado no material do genograma, do McGoldrick, uma das formações que eu fiz em família. E eu me lembro que eu tinha feito o meu genograma em aula, né? Como uma tarefa do curso de pós-graduação, eu fiz o meu genograma. Eu tinha ficado fascinada, assim, eu tinha conseguido ir até a 4ª, 5ª geração, né, lá dos meus familiares. E eu comentei com o meu paciente, eu disse assim para ele, vamos fazer um teu genograma, vamos dar uma olhada de perto nisso aí, vamos ver o que está acontecendo com essa tua questão. E ele tinha na família, a família italiana, ele tinha muitos materiais de um livro escrito na família dele, de antepassados, e nós conseguimos ir até 1680, século XVII com ele, né, o genograma dele. Foi assim um dos trabalhos mais impactantes, né, que me fez muito acreditar na premissa de que é uma abordagem muito interessante, muito linda essa. E como a Mônica Malgozzi fala sempre, né, o genograma do paciente conversa com o genograma do terapeuta. E eu estava com o meu genograma muito fluente, meu genograma muito incentivado por tudo que eu estava vendo. E eu estava muito pronta para trabalhar o genograma dele, porque eu estava com o meu genograma muito proeminente. E nós trabalhamos o genograma, e ele, quanto mais falava do genograma dele, mais eu pensava no meu. Quanto mais eu invejava positivamente o genograma dele, que tinha ido lá para o século XVII. Eu não tinha passado o século XIX, XVIII, o meu aí. E aí chegou um momento muito interessante quando nós formamos o genograma, formamos um cartaz assim na parede inteiro. E aí nós descobrimos, né, dentro do genograma dele, que em cada geração havia um homem solteiro, sem filhos. Desde 1680, nós tínhamos uma figura que não casava. E nós chegamos à geração dele, e ele era o último homem que estava levando o legado dessa família de não casar. E foi extremamente impactante para ele, quando ele olhou, ele disse, meu Deus, eu estou carregando o legado da minha família, de ser um homem também que não casa e não tem filhos. Só que aí ele se deu conta que se ele não casasse e não tivesse filhos, acabaria a continuação da família, porque ele era o último homem que carregava o nome da família. Era o filho único de uma família que já tinha, no final, uma certa extinção. Não havia irmãos. Esse pai e essa mãe já haviam perdido sobrinhos, perdido os tios. Os pais já tinham 80 anos, ele tinha 40 e poucos anos. E aí ele olhou para mim, e nunca vou esquecer, ele olhou para mim e disse assim para mim, será que eu tenho permissão de quebrar esse legado? E eu disse, isso é uma escolha tua, com todas as responsabilidades que essa escolha possa envolver. E ele casou e hoje ele tem filhos grandes, já está numa outra geração. E foi um trabalho assim fabuloso, assim, né? Um trabalho que me introduziu de mão cheia dentro do genograma, dentro dessas questões de ciclo de família, de estágios que a gente passa. E é assim que a gente dá uma olhada no que está acontecendo na vida do indivíduo e do porquê, inclusive, que esse indivíduo não consegue fazer a sua prole, né? Janete, se eu não tomo consciência disso, eu posso pensar que eu fico meio condenado a esse padrão? Quando eu digo que o conhecimento leva à liberdade, né? É a única forma de tu ficar liberto das coisas, inclusive, que tu não tem acesso, que tu não conhece. Eu, com certeza, faço uma circularidade de legados, de cumprimento de legados, de cumprimento de script, como a gente fala, né? Esse homem, se não tivesse buscado uma psicoterapia e olhado o que está acontecendo com ele, provavelmente ia passar o tempo de 40 e poucos anos, ele ia entrar na fase dos 50, do solteirão, talvez ele pudesse ter uma parceira, talvez ele não tivesse tido filhos, né?
E ele quebrou pelo conhecimento que aconteceu com ele, né? E esse conhecimento, dentro de um processo psicoterapêutico, ele não é só cognitivo, ele é psicoafetivo, é um olhar para si, né? Aquilo que eu digo assim, a pior traição que pode ter entre um casal, entre uma família, é tu trair a ti próprio, né? E tu trai a ti próprio quando tu não te apropria do que tu precisa se apropriar para poder conhecer, para poder mudar o script. E quando ele se apropria do quem ele é, do que acontece na história dele, dos mandatos que foram trazidos de gerações em gerações, de que todas as gerações tinham sempre um homem solteiro fazendo parte dessa estrutura de família, quando ele tem esse conhecimento, ele tem a liberdade de poder fazer diferente. Escolher. E aí ele escolhe e fez uma escolha que maravilhosa, né? Eu acompanhei anos depois, né? Porque a gente se falava, né? A gente acaba criando vínculos, né? Com as pessoas que a gente cuida, né? É muito bonito também, porque na relação terapeuta e paciente é uma relação de cuidados, né? Uma relação onde, como Jung fala, né? O inconsciente de um conversa com o inconsciente do outro, né? Com certeza o inconsciente dele conversou com o meu, porque o meu genograma também foi interessante, né? Eu pude mexer no meu genograma, tanto dentro do meu curso de especialização em família, como também dentro do meu processo de intrapsíquico, né? De entender por que eu tenho certos pensamentos, como o Lua falou, certas crenças, por que eu penso dessa maneira, por que eu tenho algumas dificuldades em algumas áreas, o que está acontecendo, como é que eu lido com a questão casamento, nascimento, como é que eu faço tudo isso. E aí tu consegue olhar. Janete, explica um pouquinho o que é o genetograma para quem nunca ouviu esse termo, para situar o ouvinte. O genograma é aquilo que as crianças fazem na escola, na primeira série, quando eles colocam lá, papai e mamãe casaram e tiveram 1 ou 2 filhinhos. Papai tem um papai e uma mamãe que são os avós, e o filhinho também tem, a mãe também tem. Então, assim, a gente faz um genograma na escola, normal. A árvore genealógica, né? Uma árvore que as pessoas fazem. Genetograma é uma expressão já usada dentro do processo terapêutico, onde tu olha mais do que são o nome das famílias, a idade desses avós, a idade dos bisavós, etc. Tu já olha de uma forma, inclusive, psicoafetiva. Tu vai além né? Tu vai olhar fronteiras, tu vai olhar as questões de relacionamentos, né? Tu vai entender como é que se dá isso, tu vai poder olhar as doenças, inclusive quando a gente está na área da saúde, olhar as doenças psiquiátricas dentro da família, né? Eu me lembro de um caso que foi contado por uma terapeuta também, que ela conta que ela não tinha nenhuma ideia, né? Era o terapeuta, um homem, ele não tinha nenhuma ideia de quem eram os avós, nem maternos e nem paternos. O avô, né? O avô do pai dele, o pai do pai dele e o pai da mãe dele. Ele não tinha acesso aos avós. E ele ficava sempre muito curioso, né? Quem serão os meus avós? Eu só conheço as minhas avós, os avós eu não conheço. Os homens dessa família, segundo esse autor, eram homens muito invisíveis, não apareciam muito dentro do genograma. E ele foi pesquisar isso e ele descobriu que os avós, os 2 homens, passaram décadas dentro de um hospital psiquiátrico. Eles foram internados e passaram mais de 30 anos internados. E essa história de entender que esses homens foram internados, o que aconteceu com esses homens, o que eles estavam fazendo lá, eram coisas que as famílias não traziam, não falavam, se envergonhavam, né? E esses homens que ficaram tantos anos internados em um hospital psiquiátrico tinham tido 9 netos, 20 bisnetos, tinham tido uma prole enorme sem ter conhecimento disso tudo. Então, esse segredo, essas coisas que acontecem, isso impacta porque esse mesmo autor dizia, eu tinha um vazio dentro de mim, eu tinha uma sensação de implenitude, faltava algo. Porque se eu tinha avós, se eu tinha pais, eu tinha irmãos, eu tinha tios, onde é que estavam esses meus avós paternos? Onde é que estavam esses homens? Esses homens morreram na guerra, esses homens sumiram de casa, esses homens fizeram outras famílias, esses homens abandonaram minhas avós. Não, esses homens estavam internados em um hospital psiquiátrico por doenças psiquiátricas. Isso faz diferença dentro do meu contexto, no momento que eu me aproprio dessa informação? Claro que faz.
Eu tenho como dizer e não explorar a história desses meus avós como se eles não fizessem parte do meu todo. Eles são parte do meu todo. O meu todo inclui essas pessoas também. Eu posso pensar que esses antepassados todos, ele tem uma interferência no meu ciclo de vida, da mesma forma que o ciclo infantil tem uma interferência no ciclo da adolescência, que tem uma interferência no ciclo adulto, que tem uma interferência na velhice? Sem sombra de dúvida. Eu acho até importante a gente poder falar um pouco de ciclo de vida, né? Porque a gente vai ter vários autores. Se eu pegar o Duval, por exemplo, que é um sociólogo do final da década de 70, ele separou o ciclo de vida em estágios. Então, ele botou, assim, 5 estágios do ciclo de vida, que seria um ciclo de vida que todos nós passamos por esses estágios. Não tem como modificar. Apesar das gerações estarem se modificando, a gente tem hoje uma geração não mais só de 25 anos, uma geração hoje se considera 20 anos, uma geração a outra já é considerada. A gente está com uma infância muito mais curta, uma adolescência muito mais prolongada, uma velhice que está conseguindo se ter uma expectativa de vida, mas a gente tem estágios. Então, a gente fala em 5 estágios segundo o Duval, né? O Duval, porque tem vários autores que falam diferentes. Então, eu gosto de me reportar também a quem eu estou me referindo. Ele fala no estágio do casamento. Casamento é o primeiro estágio. Segundo estágio, o nascimento de um filho e a educação desse filho. Terceiro estágio, a saída dos filhos de casa, né? Aquele momento que os filhos saem. O quarto estágio, ele fala em aposentadoria. E o quinto estágio, ele fala em morte. Bom, esse é um ciclo, digamos assim, estágios natural da vida, né? Então, assim, tudo bem, né? Eu caso, começando pelo casamento, então, já que estamos falando em estrutura de família, né? No momento que uma família surge, um casal se apaixona, casa, ok, casamento. Ainda não é uma família, é um casal, né? No momento que eu tenho um filho, eu passo a ter uma família. Então, é um casal, família. Eu passo de um estágio para outro estágio. Às vezes, as pessoas começam pelo nascimento dos filhos. Um casal casa grávido. A gente já tem ali algumas coisas diferentes que acontecem no ciclo natural. O casal não tem aquele tempo sozinhos, de se conhecer, de criar sua estrutura, de planejar um filho. O casal já casa grávido. Então, a gente tem ali o primeiro e o segundo estágio, tudo muito junto, né? Tudo muito complicado às vezes, né? E junto com esse casamento e nascimento, eu logo em seguida eu começo também a ter a educação desse filho dentro desse ciclo, ao mesmo tempo que eu tenho que olhar para o meu casamento. É mais complicado, a pessoa tem que ter mais estrutura de personalidade para conseguir lidar com a educação de filhos, complexidades desse nascimento, ao mesmo tempo que é um casamento. 2 papéis, o de esposa e de mãe, ao mesmo marido tempo. e pai. Ao mesmo tempo. É óbvio que a gente fala em estágios, né? Como seria maravilhoso que a gente pudesse ter todos os estágios dentro daquilo que se prevê, que deveria ser o normativo, né? Os aspectos nodais, assim, que a gente poderia olhar, né? Então, assim, a pessoa casa, bonitinho, papai, planeja o primeiro filho, né? E depois esse filho sai de casa, planeja a faculdade e tudo mais, depois eu me aposento e depois eu morro. A gente sabe que as coisas não acontecem assim. E a gente fica pensando assim, esses ciclos às vezes são interrompidos por eventos. Então, assim, quem nos garante que dentro de um ciclo aparentemente natural nós tenhamos um evento portentoso, catastrófico, como a morte, por exemplo, de um filho dentro de um casamento, de um filho dentro de uma estrutura de família. O quanto a morte desse filho impacta na minha relação de casal, impacta na saída dos outros filhos de casa, impacta na aposentadoria daquela pessoa que agora pensa, agora estou me aposentando, eu já criei meus filhos e aí de repente eu perco um filho de 30 anos. Como é que fica aqueles avós que estão se prepararam uma vida inteira para poder tocar a sua velhice, se preparar financeiramente, e de repente nós temos uma falência de um filho de 50 anos, onde os avós têm que fazer um aporte financeiro para esse filho de 50, esses avós se descapitalizam, ficam sem condições de ter uma velhice
mais tranquila, porque todas as finanças que tinham reservado para sua velhice estão agora nas mãos do filho que está em problema financeiro. Notem a complexidade que é quando esses ciclos da vida, esses estágios da vida são interrompidos pelas intempéries. E a gente fala assim, por exemplo, só para você ter uma ideia, o ciclo vital esse, né, etc., nós temos os chamados, os aspectos estratégicos, os aspectos nodais estratégicos dentro de uma estrutura de família, aonde escolhamba muito esse ciclo de família. Para você ter uma ideia, uma das coisas que escolhemos, o ciclo de família natural, que deixa a família bastante desestabilizada em todas as gerações, é o divórcio e os recasamentos. Porque tanto quanto a morte é a exclusão de um membro, o casamento é a inclusão de alguém. Tanto a morte faz com que eu tenha que revisitar os meus conceitos e lidar com a exclusão de alguém que eu não queria que tivesse sido excluso, porque a morte verdadeiramente tira o indivíduo do seio da família, e eu preciso usar com isso, eu preciso lidar com isso. O casamento é considerado um evento extremamente sintomático dentro da estrutura de família. O casamento e o divórcio. Porque o casamento me traz o indivíduo e o divórcio me remete às mortes, porque o divórcio significa a retirada do indivíduo que estava na minha família, que não está mais. As perdas. E é interessante olhar para essas situações, né? Porque estava falando, eu lembrei de uma que aconteceu comigo. Por exemplo, meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos, né? E os próximos 5 anos até os 10, bom, o filho revolta, né? Ele cria ódio pelos namorados dos pais, fica revoltado, rebeldão. Só que hoje eu vejo que isso foi uma das melhores coisas que para mim que me aconteceram, porque se não tivesse separado, talvez eu não teria a noção da vida e algumas forças que eu tenho hoje, né? Só que o que muda, tipo, uma pessoa que ela tem uma situação de separação dos pais, por exemplo. O que muda se isso vai levar ela para tristeza ou para felicidade, botando como dois extremos? O que muda como ela lida com essa situação? A resiliência que ela tem diante da vida. E é uma questão de percepção sobre a ação, né? Tipo, sobre a situação. E isso pode vir também de toda a bagagem familiar. Por exemplo, se a minha família tem uma crença de que, botar num termo geral, né? De que a vida é um pesadelo, tá? Eu tenho uma separação dos pais, como se eu tivesse morrido, né? E se tem uma família que tem a crença que a vida é coisa positiva, vamos lá, bora. Isso pode ser visto como uma oportunidade. Então, é interessante ver como a família influencia nessa questão da percepção sobre as situações, né? Mas eu acho que independente disso, a dor não deixa de existir. Porque é um luto, é uma perda. Eu acho que a morte, Janete, ela está presente em todos os ciclos. Mas não? De fechamento, de troca? Pegando o gancho que o Lua traz agora, quando eu falo que o casamento é um evento sintomático, ele é tão sério isso, que eu vou tentar mostrar como é que seria, o que é um evento sintomático, o casamento. Para você ter uma ideia, o momento escolhido do casal para casar está longe de ser casual. Para você ter uma ideia. Não é que o romance não conte, mas ele não é suficiente para levar a cabo um relacionamento a um casamento. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes um casamento acontece depois de uma morte, o casamento acontece depois de um evento, um relacionamento amoroso às vezes começa depois de uma grande perda, as famílias colocam datas de casamento que as pessoas não imaginam por que escolheram aquela data nesse momento. Então, a gente vê eventos traumáticos dentro da família sendo compensados e logo em seguida uma sintomatologia aparecendo em forma de casamento, suplantando ou aliviando a dor de algo que aconteceu na família anteriormente. Isso pode levar, às vezes, isso é muito comum, é interessantíssimo isso que eu estou dizendo agora, porque a gente começa a se dar conta de que, inclusive, as questões dos recasamentos, a gente sabe, tem pesquisas sobre recasamento nos Estados Unidos, sobre divórcio, que diz que 70% dos recasamentos, logo em seguida do rompimento do primeiro, dão errado. Então, quando a gente casa novamente, a gente precisaria ter
muitos critérios e muitas habilidades de entender o que está acontecendo comigo e por que eu estou casando um ano depois ou logo em seguida de um casamento, né? Ok, tem questões de medo de ficar sozinho, o indivíduo tem medo da solitude, tem muitas questões. Mas, se eu for olhar sobre a ótica do sistêmico, eu vou perceber que esse recasamento e esse casamento que está sendo feito às vezes às pressas e as escolhas estão sendo feitas às vezes guiadas por muito mais uma necessidade que eu não tenho acesso a ela, do que realmente um grande amor que me surge depois de um rompimento que eu tive. Por isso que 70% das relações do segundo casamento às vezes tende a não dar certo. E aí a gente faz o gancho com a terapia sistêmica dizendo que esses casamentos eles têm uma intencionalidade dentro de uma inconsciência de poder fazer com que talvez eu não viva um luto que eu esteja vivendo ainda. Então, e isso é muito comum quando os pais se separam, olhando a tua questão, né? De como tu vai lidar com tudo isso. Porque, ao mesmo tempo, essa é uma grande oportunidade para ti, né? Eu estava até lembrando que, ontem eu ouvi falar na aula isso aí, que os eventos em si, ele é neutro. Tipo, ele não tem um significado até que tu coloca um significado no evento. Então, por isso que o término dos pais, ele pode ser bom ou ruim, dependendo da tua percepção sobre o evento, né? Janete, isso que você falou que determina muito a escolha do momento do casamento e até do cônjuge também, eu posso pensar nesse mesmo modelo na decisão de ter um filho? Pode ter essa interferência também de suprir algo? Perfeito. Ou suprir uma falta do próprio casamento, uma falta de identidade, de significado da sua própria vida, e eu tento suprir com a entrada de um filho? Perfeito. Eu ia até complementar que é muito comum, por exemplo, às vezes após a morte de um filho, a morte de um avô, a morte de um pai, alguém da família parecer grávido. Ou marcando a data de um noivado, de um casamento. É muito interessante isso. Porque a gente não pode esquecer que a morte é um evento extremamente assombroso. A morte ainda é visto como um evento assombroso. E a exclusão de um membro que se ama da família, ele sempre assombra. E de alguma forma a gente vai tentar entender esse assombro, não no sentido de potencial para crescer ou eu lidar com o meu luto, mas no sentido de eu poder, de alguma forma desesperada, reparar esse luto, trazendo outros eventos, na tentativa de, inclusive, incluir o que foi excluído. Então, um filho, fazer um outro filho, um casamento, um evento, um novo namoro, é uma forma de eu dizer, bom, eu incluo alguém suprindo a dor que eu estou sentindo. Para preencher aquele vazio. Para preencher aquele vazio. Porque... E é tão forte a questão da morte que a gente tem ali os ritos de passagem, né? Os ritos naturais de passagem, fundamentais, que a gente tem numa sociedade, seja ela inclusive primitiva, tribal, seja onde for, é o funeral, por exemplo. O funeral é um rito de passagem fundamental que nos dá a possibilidade de podermos lidar melhor com a questão da morte. E tanto que alguns ritos de passagem de morte, né, que nem algumas sociedades primitivas, tribais, africanas, o casamento é um evento visto e comemorado de uma maneira muito diferente do que nós fizemos aqui, né? E é interessantíssimo, assim, porque a morte é vista de uma forma muito diferente, né? Muito diferente. E talvez até a inclusão de um membro não seja tão rápida e necessária como é no Ocidente, com nossos ritos de passagem de morte, né? Que a gente faz de funeral, né? É uma tendência de substituição àquela dor. E também a gente pode pensar daqui a pouco daquela mãe que perdeu o parceiro, o pai, né? Que perdeu o parceiro e que tenta suprir esse vazio com os próprios filhos. Sim. Né? Não só com outro relacionamento, mas tenta preencher com outros. Exato. Porque se tu for olhar um outro rito de passagem, que também a gente se pergunta por que se precisa fazer esse rito de passagem, é o casamento. Nós temos 3 ritos de passagem naturais, que é o funeral, o casamento e os ritos da puberdade, né? Os ritos da puberdade,
É interessantíssimo também, né? Algumas sociedades mais primitivas que eu não sei por que chamam de primitiva, porque não são, né? Mas tudo bem, talvez porque não são tecnológicas. Mas eles fazem ritos de passagens fantásticos com os homens e as meninas de 11, 12, 13 anos. E a gente fica pensando assim, por que o rito de passagem natural, o casamento é considerado um deles? Por que eu preciso fazer um rito de passagem fazendo uma cerimônia religiosa, uma cerimônia de festa, né, reunir as pessoas? Porque, de certa forma, eu também preciso pensar que no casamento, o meu filho que está comigo numa família nuclear está saindo. Está criando a família nuclear dele. Quando ele sai, isso impacta o meu sistema conjugal, impacta o meu sistema familiar. Porque, de certa forma, é uma outra perda que eu estou tendo. É uma outra forma de falar em morte. É uma perda propositada, desejada, querida. Ele quis casar, ele quis sair de casa, foi escolha dele, papapá. Existe a inclusão da nora, nesse caso, né, do filho, que vai fazer parte dessa família ampliada. Sim, mas a minha família nuclear, que era de repente de 3, fica de 2, volta a ser uma relação de casal. E eu preciso lidar com a concepção de como eu lido agora com o meu casal, que há muito tempo já não era casal. Quer dizer, era um casal dentro de uma família nuclear, porém um casal que tinha toda uma obrigatoriedade como pai e mãe, que tinha todo um contexto de favores de financeiros e necessidade de sobrevivência dentro dessa família. E, de repente, esse filho sai, eu faço um ritual de passagem chamado casamento. Então, quando eu faço o rito de passagem, eu estou dentro daquele propósito, eu estou me conectando com o que está acontecendo com ele e eu estou me dando conta de que algumas coisas em mim estão mudando à medida que ele sai de casa. Então, eu estou evoluindo no meu ciclo de vida, ao mesmo tempo que eu estou congratulando com ritos de passagem importantes, que é o casamento, e premiando e dando a ele a possibilidade de que, num curto espaço ou médio ou longo de tempo, eu vou estar num outro ciclo chamado avô. Eu vou estar contemplando outras coisas minhas, chegando inclusive em uma idade mais madura, entrando num outro ciclo, fazendo parte de outra geração, até que eu consiga chegar na velhice e na morte, tendo cumprido essa missão, na qual começou lá. Interessante olhar por esse lado, porque tu vê como tem importância algumas fases da vida que a gente não dá muito valor, né? Porque tem aquela canção dos homens dos africanos, já ouviram falar? Que eles, cada vez que nasce uma criança, eles criam uma música para essa criança. Então, quando ela casa, quando ela, enfim, toda vez que tem um evento importante, eles cantam uma música para essa criança. Certo. Olha o sentimento de importância que nasce dessa criança, né? E olha a percepção que ela tem sobre a vida e sobre ela mesma, né? É muito interessante. E aqui, tu vê, a nossa cultura não é de valorizar tanto essas coisas, porque parece que fica, é normal. Parece que é um monte de gente que tem que seguir um padrão. E lá é totalmente... Então, vamos pensar assim, os ciclos de vida, eles vão acontecer naturalmente. Todos eles são um novo recomeço. São. Todos novos recomeços são términos, né? Que precisam ser rompidos para que o novo possa existir. Então, sempre vai existir algo ali desconfortável, vai ficar um espaço de falta daquilo que eu estou deixando para trás e um certo conflito nessa apropriação do novo, nessa adaptação do novo. Se eu tenho consciência disso, eu percebo esse processo que acontece entre essas fases, olho para mim, me percebo nesse sentimento, nessas emoções que vão gerar esses rompimentos, né? E o novo entrando, esse desconforto do novo, e eu vou tentando fazer um ajuste dentro de mim em relação a isso, uma conversa interna, para que eu não supra essa falta com essas coisas externas. Então, buscando que alguém supra esse vazio, buscando no material, buscando em coisas que não vão preencher esse vazio, dar uma disfarçada, que vão acabar gerando outras dores depois bem maiores do que se eu aceitar que eu estou até envelhecendo,
e saindo de um ciclo, que eu estou tendo a perda de um filho naquele momento que ele precisa ir ao mundo e que depois ele volta com a família dele, né? Permitir que esses movimentos aconteçam e eu não queira segurar, parar do meu ciclo de vida sem movimento, né? A energia que a gente gasta tentando frear os nossos ciclos, paralisar eles, é o que gera maior sofrimento. A não aceitação do movimento do ciclo natural da vida. Isso em todas as passagens, né, Janete? E eu até colocaria assim para a gente poder começar a fechar a nossa conversa, no sentido de que quando eu começo dizendo que o conhecimento é a prática da liberdade, né? Eu estava me lembrando de um autor que, assim, quando ele vai buscar as origens dele, que é tudo isso, né, que a gente falou desde o início, né? De tentar entender como é que as gerações se dão, de como é que as gerações simultaneamente acontecem, como eu falei no início, assim, as coisas vão acontecendo simultâneos. Porque a linha do tempo, ela é linear, ela não para. Eu vou envelhecendo e vou me tornando avó e vou me tornando velha e vou indo. E as coisas acontecem até que a morte seja algo que me abata e eu realmente estou nela. Mas eu estava me lembrando de um autor que ele disse que ele esperou durante... ele tinha muito medo de, às vezes, buscar as origens da família, porque ele sentia que a própria Mônica Malgoltry, que num vídeo que eu vi dela um tempo atrás, ela fala que ela não entendia porque que o pai dela tinha imigrado, saído do Canadá e ido para os Estados Unidos, e a avó dela havia ficado no Canadá, porque a avó dela havia feito alguma coisa muito séria, que o pai foi embora de casa, levou os filhos sem se despedir da mãe. E me lembrando do caso dela, lembrando de um outro autor, e ele falava assim, tinha alguma coisa na minha história que eu tinha que perguntar, e eu precisava perguntar para uma tia, que era irmã do meu pai, o que estava acontecendo, que tinha alguma coisa que não se encaixava. E ele dizia, a minha tia podia ter me contado, mas quando eu podia perguntar, ela já não podia se lembrar. Então eu acabo com essa frase desse autor que fala isso, né? Que às vezes a gente espera demais para poder perguntar e fazer as perguntas importantes para nós, e quando a gente está pronto para perguntar, às vezes o outro, que é mais velho, não está pronto nem para contar e nem lembra do que deve ser contado. Então acho que a gente precisa olhar um pouco para isso, né? E ter a coragem, porque eu acho que olhar para trás e olhar quem somos, quem fomos e de onde é que nós viemos com todas as nossas bagagens de família, é um ato de coragem que amplia o nosso conhecimento e nos deixa mais liberto para poder fazer novas escolhas e nos responsabilizarmos por nossas escolhas feitas. Conscientes. Muito bem. Eu amei. Vamos pensar bastante. Faz pensar muito. É um aprendizado e uma reflexão que a gente não para fazer. E se eu não parar para olhar, eu vou estar seguindo um padrão que eu nem sei de onde vem, por que vem e para onde vai me levar. E a gente vê que é tudo... A gente mascara aquele vazio no peito sempre, né? E, que nem tu falou, tem que ter coragem para olhar para ele. Tem que ter coragem. E é uma busca diária. E é justamente onde a gente tem que olhar, porque ali tem coisa para ser vista. Porque se tá vazio, tá faltando alguma coisa. E eu imagino que cada virada de ciclo... A gente cresce muito, a gente amadurece muito, a gente se melhora muito. Como não amadurecer com as gerações que se foram e que estão vindo? Porque as gerações que estão vindo também são gerações maravilhosas. Eu acho que até isso vale a gente poder conversar um pouco, talvez num outro momento, né? Sobre essas gerações. Essa geração é diferente, essa geração... Essa geração que está vindo, os jovens, são maravilhosos. Eles estão agregando tantas outras coisas que as gerações passadas não tiveram nem noção de agregar e não tiveram nem possibilidades, né? Então, não é questionar as gerações que estão aí, as gerações que passaram. Aquela minha... Eu vejo muito assim, aquela coisa nostálgica que a gente recebe nos grupos de WhatsApp. A nossa geração, sim, era uma geração batalhadora, etc. Essa geração que está aí não batalha por nada. Gente, não é assim que a gente precisa olhar as gerações. Não é por aí que a gente precisa olhar.
Então, Cada acho uma que tem o seu valor. Cada uma tem o seu valor e seu contexto sociopolítico, econômico, né? A geração que está aí é uma geração cibernética, é uma geração voltada para a área de informática. O que eles estão fazendo, criando, possibilitando para nós, inclusive de gerações mais velhas, coisas, é fantástico, fantástico. Então, como questionar, né? E como ficar parametrizando isso? Eu acho que a gente precisa olhar e começar a pensar, né? Outra mensagem que eu gostaria de deixar em relação aos ciclos de vida é lembrar que aquele avô e os pais passaram por momentos da história diferentes, dentro de realidades diferentes, e que hoje eles estão naquele ciclo e perceber que a realidade que tu vive hoje não foi a realidade que eles viveram. Porque eu percebo muita cobrança em relação a pais e avós, principalmente por falta de afeto, e que vão gerando mágoas muito profundas dentro da gente. Porque a gente olha para eles a partir da realidade que eu estou vivendo hoje, sem considerar toda a história dessa pessoa e os antepassados que antecederam a história desses pais, desses avós, para que eles se relacionassem comigo daquela forma. Então, isso nos torna mais compreensíveis, mais amáveis e tendo mais compaixão pelas gerações. Sem tanto julgamento a partir do olhar que eu tenho hoje e do que eu percebo hoje, do conhecimento que eu tenho hoje. O que eles tinham de conhecimento e o que veio sendo trazido das gerações anteriores, por exemplo, em termos de afeto. Então, essa visão mais circular, mais sistêmica da família num todo, eu acho que mudaria muito a forma da gente, inclusive, criar o conceito de ser amado, né? De ter sido aceito, principalmente de ser amado dentro daquela família. Nunca esquecer disso, né? Da influência que as gerações anteriores teve nos nossos pais. Até porque eles estão dentro de nossas gerações, né? Claro. Meus avós também estão dentro de mim, né? E aquilo que eu julgo, muito provavelmente que em algum momento eu vá repetir com meus próprios filhos. Aquilo que eu condenei, de alguma forma eu vou estar repetindo e nem vou me dar conta, né? Então, essa clareza de que não existem culpados, né? Existem situações e que a gente vai vivendo a partir daquilo que foi acontecendo, sem julgamento, né? Evoluindo, né? Que nem se a gente for olhar por um olhar mais voltado assim, a consciência e a física quântica, assim, a gente é um só. Então não faz sentido tua mão direita julgar tua mão esquerda. Ela é a mesma coisa. Né? A Mônica Malgoldsby fala, né? A gente nunca sai de casa. A gente carrega nossas raízes, nossos medos, nossos assombros, nossos dragões por todos os lugares que nós vamos. Os medos dos nossos pais, a insegurança deles. E aí a gente não tem. E olhar para isso, eu acho que é mais amoroso, né? De forma mais amorosa. Com certeza, certeza. Menos crítica. E grata, né? Gratidão, que é muito lindo também, né? Gratidão por tudo que fizeram, por tudo que passaram, por todas as dores que tiveram, né? E aí a gente cresce como ser humano e como self, né? Acho que era isso. Muito obrigado, Jack. Eu que agradeço. Muito bom, Obrigada. Um prazer enorme ter você aqui. Obrigada. Com certeza terão mais encontros, porque eu tenho certeza que quem nos ouve também fica muito apaixonado e reflexivo sobre tudo que a gente traz. Espero que vocês tenham gostado, que de alguma forma tenha tocado o coração de vocês. Se você não conseguiu assistir o nosso programa todo, ele está também no YouTube e Spotify. E para achar a gente pelo Instagram, nosso @ é Tria na Rede. E lá tem os links também para o YouTube e para o Spotify. Obrigada e um ótimo dia. Até mais.